fazer todos os procedimentos certinhos, tá bom? Bom, mas enfim, já são 8 horas e 5 minutos, então eu gostaria de iniciar essa aula e gostaria de fazer uma oração, convidar vocês para que vocês me acompanhem neste momento de oração. Vamos lá. Senhor Deus, nós estamos aqui neste momento, cada um em seu lar, devido a essa nossa situação pandêmica. Nós estamos fazendo a nossa aula hoje à distância, Senhor. Nós temos várias pessoas que contraíram a Covid nesse último tempo em nossa comunidade. E te pedimos que o Senhor venha fazer com que elas passem desse período sem maiores complicações, mas que a saúde delas venha a se restaurar, para que já nessa próxima semana que nós temos adiante de nós, elas possam estar de volta ao nosso convívio. Nós sabemos que hoje em dia o tempo de transmissão é bem menor do que o que era esperado para aqueles que já não apresentam mais nenhum sintoma. Então, Pai, eu peço que o Senhor possa vir com saúde sobre todos, para que elas possam, já neste domingo, Senhor Jesus Cristo, ter as 72 horas posteriores aos sintomas, para que elas possam estar se alegrando conosco na igreja, tanto às 10 horas da manhã quanto às 19 horas da noite, nos nossos momentos de adoração, Senhor. Peço, Pai amado, que o Senhor venha com cura sobre elas, que nenhum mal venha sobre a vida de cada uma dessas pessoas, mas que elas venham experimentar sua cura, que elas venham experimentar sua segurança, que elas venham experimentar a paz, que nenhum mal venha lhes atingir. E que essa doença seja apenas algo passageiro, Senhor Jesus Cristo. Que não venham a haver complicações, é o que nós te pedimos. Pai, nós estamos aqui hoje também para aprender um pouco mais sobre liturgia, Senhor Jesus. Nós te pedimos, Pai amado, que enquanto nós nos aprofundamos nas questões do nosso ano litúrgico, que o Senhor possa abrir nossas mentes, nossos corações, para que nós possamos experimentar melhor esses momentos, para que nós possamos aprender a vivenciá-los melhor e que nós possamos ser transformados, Pai. Que a experiência de viver cada um desses períodos, dessas estações do ano litúrgico, possa transformar a quem nós somos e aquilo que nós cremos, aquilo que nós sentimos, e para que nós possamos nos tornar melhores discípulos de Ti, Senhor Jesus. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? É um prazer estar aqui mais uma vez para falar com vocês hoje sobre liturgia. Nós estamos dando continuidade à nossa classe intitulada Liturgia para Quê? Em que nós há algumas semanas já temos tratado sobre diversas questões, sobre a necessidade da liturgia na nossa vida. Nós começamos observando como todos nós somos seres litúrgicos em nossa vida, como nós começamos a partir de uma antropologia em que destaca que o ser humano é um ser litúrgico como um todo, é um ser que tem a sua formação de hábitos, e os hábitos que nós somos formados, eles dizem respeito principalmente aos nossos desejos. Nós chegamos à definição de que nós somos seres que amam. Nós somos pessoas que amam as coisas e nós temos que aprender a amar as coisas corretas. Esse é o grande desafio da vida cristã, é amar corretamente. Com esse desafio de amar corretamente, meus irmãos, nós observamos que existem várias liturgias na nossa sociedade que tentam fazer com que a gente ame certas coisas. E um parênteses importante foi feito, e essa aula está disponível aqui no nosso canal no YouTube também, é de que existem liturgias e nós estamos imersos nessas liturgias o tempo inteiro. Por muitas vezes nós temos a impressão de que liturgia se trata apenas do que nós vivemos dentro da igreja, dentro das nossas comunidades, e liturgia é apenas aquilo ali. Mas a gente chegou a uma percepção de que liturgia envolve a vida como um todo da qual eu vivo, seja a forma como eu me porto dentro da universidade, dentro do meu trabalho, a vida como eu a vivo em todos os ambientes. Como, por exemplo, uma manifestação política ou até mesmo no estádio de futebol. Nós agora estamos na Copa do Mundo, né? Nós podemos observar que o ajuntamento de pessoas que faz a Copa do Mundo é um momento muito litúrgico. Ou até mesmo o que as pessoas fazem, tem a liturgia de assistir o futebol no barzinho.
Não tem nada mais litúrgico do que você vestir a blusa do seu time, da sua seleção e se reunir com pessoas para celebrar juntos, se alegrar juntos. E a gente chegou à percepção de que isso muda as pessoas. E a gente viu que a resposta cristã para que toda essa formação que o mundo faz é a contraformação que a igreja oferece por meio de nós nos reunirmos como povo de Deus para adorarmos juntos. Logo depois nós demos continuidade aos nossos estudos sobre liturgia e nós observamos o calendário litúrgico como um todo, numa aula que o Rafael trouxe para a gente. E nós observamos o calendário litúrgico e depois nós começamos a destrinchar o calendário litúrgico. E a gente começou a ver o que nós chamamos de pequenos ciclos. E um pequeno ponto importante aqui que eu tenho para tratar para vocês é o seguinte: eu não estou me colocando aqui como um porta-voz da denominação, não estou me colocando aqui como a liturgia conforme a igreja anglicana no Brasil como um todo, como ela acredita que tem que ser. Na verdade, eu estou trazendo um estudo baseado em autores. E talvez nem mesmo o posicionamento oficial da Igreja Anglicana de Brasília possa ser definido como isso, porque na verdade não é, tá bom? A Igreja Anglicana de Brasília é livre, assim como a Igreja Anglicana no Brasil é livre para seguir alguma orientação que eu estou colocando aqui ou não. Afinal de tudo, isso aqui, tudo mais do que uma diretriz do que deve ser seguido ou deixar de ser seguido, é uma aula para que nós possamos nos aprofundar e perceber como as coisas funcionam. Muitas vezes, então, nós vamos poder encontrar certas coisinhas aqui que talvez a gente não vivencie isso em nossas comunidades e está tudo bem, tá bom? Esse é um parêntese que eu tenho que falar. Inclusive, eu estou utilizando para essa minha aula, principalmente esse autor aqui, espero que vocês estejam conseguindo ver, Robert Weber, Ancient Future Time. Ele vai falar sobre o calendário litúrgico. Então, toda a minha estrutura de aula que está sendo feita aqui é baseada na forma como ele dividiu. E na aula passada nós começamos os nossos estudos sobre liturgia. Nós começamos falando sobre o calendário litúrgico. Nós chegamos a uma divisão dentro do calendário litúrgico. Nós dividimos os primeiros 3 períodos desse calendário litúrgico como o ciclo da luz. Advento, Natal e Epifania, que são 3 temporadas diferentes do calendário litúrgico que estão centradas principalmente na manifestação de Jesus. Advento é um período que é o período que nesse exato momento do ano nós estamos vivendo. No último domingo nós tivemos o segundo domingo do Advento, o próximo domingo é o terceiro domingo do Advento. Nós nos aprofundamos mais no Advento, Natal e Epifania, na teologia, muito mais que teologia, na espiritualidade dessas 3 estações na aula passada, a qual nós chamamos de ciclo da luz, que é centrada na manifestação da luz do mundo para nós. Advento, como já foi dito, é essa ideia de espera pelo advento do rei. Logo depois nós temos o Natal, que é o nascimento, a encarnação de Jesus Cristo Rei, e a Epifania é a festa e o período que nós celebramos a manifestação de Jesus para todas as nações. E nós definimos esse ciclo como o ciclo da luz, como essas 3 grandes estações, fechando esse ciclo. E agora nós vamos nos aprofundar no que nós nos chamamos de o ciclo da vida, que vai incluir as próximas temporadas que nós temos após a Epifania, que é a Quaresma, a Semana Santa, o Tríduo Pascal vindo logo depois, o tempo da Páscoa, a festa de Pentecostes e o tempo ordinário. É um período em que nós somos chamados, é um ciclo em que nós somos chamados a experimentar a vida de Jesus Cristo. Nós somos chamados a viver a vida de Jesus plenamente, a adentrar na vida dele. Então nós estamos agora entrando no ciclo da vida. Outro ciclo se inicia logo depois do ciclo da luz. O foco primário da adoração nesse princípio é a vida, a morte e a ressurreição de Cristo. Como eu disse,
O foco do ciclo da vida é a vida de Jesus e nós somos convidados a mergulhar na vida de Jesus Cristo, a experimentar a vida dele. No período inicial o primeiro desse período é a Quaresma, que é um período que nós nos preparamos. Nós iniciamos uma jornada em direção à morte. Uma morte que resultará em novo nascimento. É um período em que nós mortificamos a nós mesmos, nos preparando para algo, para o que há de vir. Logo depois nós temos a Páscoa, que é um período em que o sentimento que deve ser gerado dentro de nós, antes era um sentimento de espera e de preparação, agora é um sentimento de alegria. Nós somos chamados a aprender e reaprender a viver uma espiritualidade centrada na ressurreição de Cristo e na salvação obtida por Ele. E o terceiro período em que nós temos, que é o período que vai fechar todo o resto do nosso calendário litúrgico, é o período de Pentecostes, que é um período que pretende gerar dentro de nós o sentimento da proclamação. É um período em que nós, como igreja, nós proclamamos. Que nós somos chamados como igreja a proclamar essa salvação que nós obtivemos na Páscoa. O centro de tudo, então, aqui está a Páscoa. Isso aqui deve levar a gente a perceber uma espécie de padrão. Se você estudou e olhou a nossa aula passada, você deve ter percebido que tanto o ciclo da luz quanto o ciclo da vida tem esse padrão de expectativa, cumprimento e proclamação. No ciclo da luz, o advento é esse período de expectativa, em que nós esperamos. O Natal é o cumprimento dessa expectativa e a Epifania é o período em que se proclama a verdade dessa expectativa que foi vivida. Da mesma forma agora, nesse ciclo da vida que se inicia na Quaresma, a Quaresma é esse período de preparação, expectativa para algo que vai ser vivido. A Páscoa é o cumprimento dessa expectativa e o Pentecostes é a proclamação dessa expectativa que nós vivemos. Dessa forma, nós podemos observar um padrão tanto no ciclo da luz quanto no ciclo da vida, que é centrado na expectativa, preparação, cumprimento, proclamação. Isso convoca a igreja a viver de diversas formas essa retroalimentação em gerar dentro de nós uma prática espiritual centrada no esperar a resposta de Deus, se alegrar no cumprimento da resposta de Deus e proclamar essa verdade. No período anterior, nesse ciclo que nós estamos vivendo hoje, que é o ciclo da luz, proclamar a verdade de que Jesus Cristo veio, esperar a vinda de Jesus, ou nos alegrar que Jesus Cristo está entre nós, ou no ciclo da vida é nos preparar para a crucificação de Jesus, experimentar a verdade da ressurreição de Jesus, a vitória dele sobre a morte, e no Pentecostes é proclamar, viver isso de uma forma missionária a todos os povos. Então a gente pode perceber que os dois ciclos, eles têm como eventos centrais o Natal e a Páscoa. Mas por mais que eles tenham eventos diferentes, a espiritualidade, a forma de se vivê-los é bem parecido. Nós temos um evento central, nós esperamos esse evento central, depois nós proclamamos. Num período nós experimentamos essa espera da vinda de Jesus, a primeira e a segunda vinda, e no outro a gente vive a gente experimenta e proclama a nossa salvação conquistada por meio da obra de Jesus naquela cruz. Então agora nós vamos nos aprofundar mais no ciclo da vida. E o ciclo da vida ele começa com a estação da Quaresma. A estação da Quaresma é um tempo para nós nos juntarmos, para se juntar a Jesus Cristo em direção à morte. Embora Jesus esteja sob constante ataque, ele ministra efetivamente às multidões. Na Quaresma podemos ver uma tempestade se formando. Essa tempestade começa na nossa quarta-feira de cinzas, 6 semanas e meia antes da Páscoa, incluindo o domingo de Ramos, e termina na quinta-feira do pôr do sol, o período da Quaresma. A Quaresma é esse tempo em que nós nos devemos nos juntar a Jesus e observar
a forma como ele ministra as pessoas. E enquanto nós percebemos que o mundo, as circunstâncias ao redor da vida de Jesus parecem estar conduzindo para a cruz. Nós vamos observando como todos esses eventos vão nos levando para um momento inevitável onde Jesus Cristo é crucificado. E nós, como igreja, somos chamados na quaresma a experimentarmos essa sensação de que parece que as portas estão se fechando ao nosso redor, de que o mundo está rejeitando a pessoa de Jesus e nós que somos incluídos em Jesus na igreja. E existe um desafio espiritual que o período da quaresma impõe sobre todos os cristãos. E olha só, um pequeno erro ortográfico aqui, gente. 2, né? Mas enfim, peço perdão aí pelo erro de digitação. O desafio espiritual que a quaresma coloca sobre nós é que a quaresma é um tempo em que a igreja é chamada para viver o arrependimento por meio do autoexame e viver também uma renovação por meio da identificação com a jornada de Jesus. Ou seja, nós devemos viver tanto o arrependimento ao olhar para dentro de nós mesmos e ver os nossos pecados, uma jornada de pedido de perdão constante. Mas não somente esse autoexame, essa espécie de arrependimento, nós também somos chamados a renovar a nossa fé por meio da identificação de Jesus nessa jornada que ele tem em direção à cruz. Nós somos, ao nos identificarmos e ao enxergarmos na história de Jesus a nossa história, nós somos chamados a uma renovação de fé. Por isso, a quaresma é um tempo de oração, de jejum e de demonstrar a nossa caridade às pessoas que estão ao nosso redor. Aqui nós temos a imagem de Jesus Cristo 40 dias no deserto. E esse é um tema que é muito presente na quaresma. 40 dias com Jesus. Assim como Jesus esteve 40 dias no deserto, a igreja é chamada para viver 40 dias no deserto também. Bom, a quaresma. A quaresma, então, é essa estação que enfatiza a necessidade da conversão. Nós devemos nos converter os nossos corações novamente a Jesus Cristo. Por fim, o que nós somos chamados, nós somos alertados, é que nós podemos viver a nossa vida muito indiferentes ao nosso Senhor. Nós podemos viver o nosso cotidiano, a nossa vida, sem nem mesmo nos lembrarmos de que Deus está presente. E nós somos chamados a abandonarmos qualquer outro sentimento de diferença, tanto para mim, de mim mesmo, para com Deus, quanto para o meu próximo. E nós somos chamados a voltar ao nosso Senhor, a voltar os nossos olhos para Deus mais uma vez. E mais uma vez a cor roxa aparece. A cor que aparece antes no advento, o roxo, ela volta na quaresma justamente porque ela possui esse caráter penitencial. A cor roxa novamente aparece, a cor roxa é escolhida aqui, porque nós somos chamados a mortificar o pecado e a indiferença em nossos corações e nos direcionar a Deus e ao nosso próximo. Nós devemos então mortificar o pecado em nós. E nós iniciamos então uma jornada em direção à Páscoa. O que começa nas cinzas vai terminar com a ressurreição. A quarta-feira de cinzas é a porta de entrada da Páscoa. Nós nos colocamos diante da realidade de que nós somos pó. Tanto que quando a cinza é colocada na testa, em que se faz o sinal da cruz sobre aqueles que estão se propondo a viver a quaresma, verdadeiramente é a menção de que nós somos pó, do pó viemos e ao pó nós retornaremos. Nós somos chamados a nos perceber como pessoas mortais. Nós somos chamados a nos perceber como pessoas frágeis. Nós somos chamados a nos perceber como pessoas que um dia irão experimentar a morte novamente. E por isso nós somos chamados à humildade,
a viver a humildade, saber que se a morte é algo que está sempre adiante do nosso olhar, então nós devemos viver essa vida em preparação para o nosso destino final. Nós não devemos nos calar ou nos omitir perante o nosso pecado, mas nós devemos viver preparados para a nossa morte. Por isso nós somos chamados a viver 40 dias de discipulado. A igreja primitiva sempre tomou, desde seus primórdios, tomou essa decisão de que antes de as pessoas puderem se batizar, elas deveriam se preparar para o seu batismo. E em preparação para o batismo, as pessoas que eram batizadas no domingo de Páscoa, elas observavam esse período que logo veio se tornar 40 dias de discipulado e de preparação na fé cristã, uma espécie de intensivão em que você se prepara para viver essa nova fé, para se adentrar na igreja de Jesus. Por que se escolheu 40 dias? Ora, 40 dias por causa de Jesus Cristo. Porque no início do ministério de Jesus foi também de 40 dias no deserto. E nós temos as narrativas conforme Mateus, Marcos e Lucas vêm demonstrar para a gente. Eu escolhi o texto de Mateus para ler aqui com vocês. Da tentação de Jesus no deserto, nós somos chamados para experimentar também os 40 dias no deserto com Jesus Cristo. E eu vou ler aqui com vocês Mateus capítulo 4, versículo 1 a 11. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: Se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se você é o Filho de Deus, jogue-se para baixo, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens ao seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: Também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte no alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e disse: Tudo isso lhe darei se, prostrado, você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: Vá embora, Satanás, porque está escrito, adore ao Senhor seu Deus e preste a culto somente a ele. Com isso o diabo deixou Jesus e eis que vieram anjos e os serviram. Bom, esse é o texto de Jesus na tentação no deserto. Jesus foi levado a jejuar 40 dias no deserto, 40 dias e 40 noites. E Jesus experimentou tudo isso. O início do ministério de Jesus vem justamente dessa aprovação após essa luta que ele teve contra o Satanás. Se a gente pode falar que existe uma batalha espiritual, a verdadeira batalha foi travada por Jesus nesse deserto durante 40 dias. E essa narrativa de 40 dias no deserto é a narrativa que levou os primeiros cristãos a escolherem o viver 40 dias juntamente com o Senhor no deserto. Assim como a igreja viveu 40 dias no deserto, assim como Jesus viveu 40 dias no deserto, nós também somos chamados a viver 40 dias de discipulado. Assim como Jesus teve que ser tentado e ser aprovado, a igreja também é chamada na quaresma a olhar para as suas tentações e buscar uma aprovação em meio a essas tentações. Ok? A quaresma, então, é um tempo de contrição, de quebrantamento, de contrição, de arrependimento. É uma oportunidade de convertermos a nossa alegria em tristeza e nosso riso em pranto para nos humilharmos ao Senhor. É uma oportunidade de nós fazermos um caminho muitas vezes oposto do triunfalismo ao qual nós estamos cercados muitas vezes. Nós devemos assumir uma tristeza santa adiante de nossos pecados, adiante de nossa falha, de nossa mortalidade,
e buscar contrição e arrependimento verdadeiro e tentar, acima de tudo, sair aprovado no deserto ao qual nós somos chamados. Bom, saber que Jesus passou 40 dias no deserto é uma coisa, né? Mas vivenciar essa experiência em alguma proporção é outra coisa totalmente diferente. E é isto que a Quaresma nos proporciona: experimentar o que Jesus experimentou no deserto e juntamente com ele, né? Experimentar o que Jesus experimentou e com ele, que conhece as nossas reais dificuldades, fraquezas e saber que nós somos pó. Nós somos chamados a lembrar que nós somos pó. Nós somos chamados a viver aquilo que Jesus Cristo viveu. A Quaresma proporciona então para aqueles que querem vivê-la verdadeiramente esse momento, essa experiência de olhar para si mesmos, para a sua fraqueza, para a sua mortalidade, para a sua pecaminosidade, se arrepender e buscar melhorar, buscar crescer. Bom, nós temos aqui uma oração típica da Quaresma. Deus Todo-Poderoso e Eterno, Tu que amas tudo o que criastes e perdoa os pecados de todos aqueles que são penitentes, cria em nós corações novos e contritos, para que, lamentando devidamente os nossos pecados, reconhecendo a nossa miséria, recebamos de Ti, Deus de toda misericórdia, perfeita remissão e perdão. Por Jesus Cristo, Teu Filho nosso Senhor, que viva e reina contigo com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Aqui nós temos uma oração que está no nosso livro de oração comum, que é uma oração padrão da espiritualidade que a Quaresma quer gerar em nós. A Quaresma é esse período que quer que a gente ore esse tipo de oração. Oração de pessoas que têm corações contritos, que clamam a Deus pelo novo nascimento, que agradecem a Deus pela misericórdia de serem aceitos na presença de Deus apesar das suas falhas, apesar da sua incapacidade muitas vezes, mas é também um período que nós somos chamados a vivenciar a grandeza de Deus que nos salva, que nos perdoa. Então nós temos esse grande período de 40 dias. A porta de entrada é a quarta-feira de cinzas, em que o sinal da cruz é feito com cinzas e que nós somos chamados a lembrar que nós somos pó, que do pó viemos e ao pó retornamos. Logo depois, nós somos chamados no primeiro domingo da Quaresma a observarmos a narrativa de Jesus no deserto, porque nós devemos focar verdadeiramente no que está acontecendo aqui. Nós fomos marcados, selados com o sinal da cruz, com a lembrança de que somos pó, e logo depois nós somos colocados diante do deserto para que nós devemos viver o deserto e ser tentados também. Logo depois, a gente é colocado provavelmente, principalmente nesse ano, na narrativa de Nicodemos. O lecionário coloca no segundo domingo da Quaresma, as narrativas todas vão colocar uma narrativa de confrontação ao pecado. Nesse ano nós temos a narrativa de Nicodemos como um exemplo em que muitas vezes Nicodemos era uma pessoa que poderia estar confiando na sua própria religiosidade, mas ele deveria deixar de confiar na sua religiosidade e confiar apenas e colocar sua confiança no novo nascimento. E essa é uma história padrão do segundo domingo da Quaresma. Logo depois nós temos no terceiro domingo da Quaresma a narrativa, uma narrativa interessante, que é a narrativa, principalmente essa narrativa desse ano A, mas no ano B e no ano C nós também temos narrativas parecidas, que é o confronto ao pecado. Nesse ano nós temos a história da mulher do poço, mas nos outros anos nós também vamos ter histórias para que gerar no terceiro domingo da Quaresma esse confronto ao pecado. No segundo domingo esse confronto à religiosidade, no terceiro esse confronto ao pecado. No quarto domingo da Quaresma nós temos uma espécie de mudança desse sentimento penitencial e de confrontação, em que nós temos sempre
no quarto domingo da quaresma, uma narrativa de Jesus vencendo a morte. Normalmente, nesse ano, nós vamos ter, por exemplo, a cura de Jesus no Evangelho de João do cego de nascença. E outros anos nós também temos relatos de cura de Jesus. Assim como no Advento nós temos o terceiro domingo do Advento, que é uma festa em meio a esse período penitencial, nós temos um momento de leve alegria na quaresma. O quarto domingo da quaresma é um período de alegria, pois nós lembramos que Deus tem um poder de transformar, de trazer vida para aquilo que está morto. E logo depois nós somos chamados a experimentar nos próximos domingos também alguma espécie de confrontação ao pecado. Enfim, nós temos essas narrativas permeando, dando o sentido dos domingos que nós temos na quaresma, até que nós chegamos no último domingo da quaresma, que é o nosso importante domingo de Ramos. E o domingo de Ramos, ele celebra uma festa que é muito importante, que é a entrada de Jesus em Jerusalém. Porque no início da quaresma nós somos chamados a viver de fato essa jornada de Jesus até a cruz. E no último domingo da quaresma nós estamos às portas de Jerusalém, onde Jesus é aclamado como rei. E nesse dia especificamente a igreja é um dia especial e os membros da igreja trazem palmeiras, trazem essas folhas de árvore para celebrar a entrada do rei verdadeiro em Jerusalém, e o povo está aclamando Jesus como se ele fosse fazer o mesmo que no passado os macabeus fizeram para libertar Jerusalém, e eles clamavam Hosana. E essa é uma festa importante. E muitas vezes nós fazemos essa procissão em que nós viemos lá de fora, entrando e cantando, clamando aleluia, no domingo de Ramos, para celebrar esse triunfo. Mas o dia do domingo de Ramos é um dia interessante porque ele possui uma grande ironia. Porque ele começa nessa caminhada de Jesus até Jerusalém, mas a pregação nesse domingo normalmente não é a pregação da entrada de Jesus. Porque nós logo somos chamados a perceber que a mesma multidão que clamava, este é o nosso rei, é a multidão que logo depois vai chamar para crucificar Jesus. Logo, o domingo de Ramos também tem outro nome, o domingo da paixão. É um domingo em que normalmente não se prega somente o evento de Jesus Cristo, da entrada triunfal de Jesus, mas se percebe como a entrada triunfal é a porta de entrada para o crucificam. Por isso é importante capturar a ironia desse dia. Este é o dia em que Jesus entra na cidade em triunfo, mas como parte da jornada para a cruz. Em triunfo, mas ainda assim em um jumento humilde. A gente está vendo como as pessoas que celebraram a entrada de Jesus são as mesmas que vão clamar no próximo domingo crucificam. E por isso nesse dia a gente já muda a cor da nossa festa para o vermelho. O domingo de Ramos também é o domingo da paixão, em que logo depois de nós celebrarmos, entrarmos com esses ramos na igreja fazendo festa, nós ouvimos uma pregação sobre a morte de Jesus. E nós vemos como Jesus foi ali para ser crucificado e morto. Uma curiosidade importante é que o comum é se guardar esses ramos que as pessoas usam para entrar na igreja. Aí depois nós ateamos fogo nesses ramos e esses ramos se tornam cinzas, que são as mesmas cinzas que serão colocadas no próximo ano nas nossas testas. Então os ramos que nós celebramos, a entrada na igreja do Hosana, ora vem Senhor, bendito é o que vem em nome do Senhor, logo depois nós usamos no outro ano para ungir as nossas cabeças com cinzas e nos marcar com esse período. É importante pensar que essa festa é iniciada com a alegria da entrada do rei, na verdade
ela é o que dá a entrada para a quaresma, né? O início de uma quaresma está o final de uma quaresma está no início de outra quaresma. Enfim, nós temos então o Domingo de Ramos como essa peça da grande ironia. A ironia do Jesus Cristo que foi celebrado como rei logo depois a ser crucificado. Então nós somos chamados para vivenciar, logo depois do Domingo de Ramos, a Semana Santa, ou especificamente o Tríduo Pascal, que são as festas mais importantes, que são a quinta, a sexta e o sábado santo, né? O Tríduo Pascal é o tempo mais crucial na história da salvação. A igreja relembra em sua adoração os eventos da Quinta-feira Santa e da Sexta-feira Santa. A grande vigília pascual do sábado à noite conclui com a Eucaristia da Ressurreição. Então nós temos esse grande período em que, se nós começamos a quaresma tentando mergulhar na vida de Jesus e vivenciar um pouco do que Jesus viveu, a igreja na Semana Santa vive uma semana intensa em que nós celebramos esses grandes dias e tentamos relembrar cada um dos eventos que Jesus Cristo viveu, que os conduziram até a crucificação. Então nós temos esse desafio espiritual do Tríduo Pascual, que é os 3 grandes dias são um tempo de jejum e oração, em que nós nos comprometemos a viver no padrão da morte e ressurreição da vida de Jesus, o padrão de vida daqueles que foram batizados em Jesus Cristo. Então nós somos chamados a mergulhar nos eventos que levaram Jesus à cruz. Aqui nós temos então o primeiro dia que eu quero destacar, é a Quinta-feira Santa. Quando a igreja presta culto na Quinta-feira Santa, ela se lembra da última noite que Jesus passou com seus discípulos no cenáculo. 3 grandes eventos acontecem nessa noite, e cada um dos 3 anos do lecionário lembram desses eventos. Ele lavou os pés dos seus discípulos, ele instituiu a ceia do Senhor, e ele deu um novo mandamento para as pessoas, que elas deveriam amar umas às outras. Em algumas tradições, o culto na Quinta-feira Santa envolve a celebração do lava-pés. Sempre na Quinta-feira Santa também, além do lava-pés, que algumas tradições, não todas, celebram, a ceia do Senhor ela é parte central do culto, porque, como já falei, foi justamente na quinta-feira que Jesus instituiu a ceia. Então, de qualquer forma, nessa quinta-feira nós celebramos com ceia. Ela é a parte central do culto que nós vivemos. Há muitas dimensões ricas do significado da ceia do Senhor que são apropriados para essa ocasião, como a preparação de Cristo para a sua morte, o seu chamado ao amor comunal e seu claro sentido de antecipação do reino vindouro. Então nós somos chamados a viver cada um desses eventos, e principalmente no celebrar a ceia do Senhor, a perceber o quanto a ceia ela aponta para o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. A Quinta-feira Santa, especificamente, ela é celebrada com a cor branca, tá bom? Aqui nós temos uma foto do reverendo Eric da Igreja Anglicana Trindade. Ele, no ano passado, essa foto está disponível no perfil da igreja dele, ele celebrou um lava-pés na comunidade dele, tá bom? E aqui nós temos uma foto desse evento que ele fez na igreja dele. Logo depois da Quinta-feira Santa, como eu disse, é uma semana muito intensa para a igreja, nós temos a Sexta-feira Santa. Que a Sexta-feira Santa é um lembrete da escuridão experimentada por Cristo em nosso favor. A partir da verdadeira morte vem a verdadeira vida. Sua morte e ressurreição compreendem os mistérios no coração da fé cristã. Então, a Sexta-feira Santa é essa festa que nós somos levados a experimentar o momento em que as trevas mais se fizeram presentes, no dia em que Jesus Cristo foi traído, foi preso, foi torturado,
foi julgado, foi torturado, foi crucificado e foi morto. E nós, como igreja cristã, somos levados a vivenciar esse período de profundas trevas juntamente com Jesus. Se nós somos chamados no ciclo da vida a viver com Jesus, então na Sexta-feira Santa nós somos chamados a viver a morte, verdadeiramente. Experimentar a morte de Jesus naquela cruz. Por isso os cristãos nesse dia se reúnem aos pés da cruz juntamente com Maria, a mãe de Jesus, a mãe do nosso Senhor, o discípulo amado João, a Maria Madalena que se arrependeu e seus vários outros companheiros que estavam ali na crucificação, o centurião que confessa que Jesus Cristo é verdadeiramente justo e todos os outros que ao longo dos séculos foram santificados pelo alto Redentor de Jesus Cristo que amou o mundo e deu seu Filho unigênito a nós. É comum nesse dia que a igreja esteja de luzes desligadas e que as únicas luzes que estejam presentes ali sejam as luzes que os membros mesmos vão estar segurando velas. Então nós temos ao mesmo tempo que uma igreja muito escura, nós temos uma igreja extremamente iluminada à luz de velas. E no final do culto, após o sermão, essas igrejas normalmente se apagam as velas para todo mundo ir embora na completa escuridão. Então as pessoas vão embora na verdadeira escuridão para simbolizar a morte de Jesus. Se a vida e a luz do mundo veio, nesse momento a luz do mundo verdadeiramente morreu. E nós somos chamados a experimentar a morte da luz do mundo. Em outras tradições que celebram, ainda anglicanas, mas em outro tipo de celebrações, é comum se fazer as 7 palavras de Jesus na cruz, e na frente do púlpito nós teríamos então 7 velas acesas, e após cada uma das palavras de Jesus, da explicação dessa palavra, uma vela vai sendo apagada, até que na última vela não está consumado, se sopra a última vela e a igreja sai em trevas. E a ideia de trevas aqui ela é importante para que a gente possa ter o sentimento do que a Sexta-feira Santa quer gerar em nós, sobre a morte de Jesus Cristo. E nós somos chamados a experimentar esse sentimento. Por isso a cor litúrgica deste dia é o preto. Interessante, um dia antes era o branco, né? Quinta-feira, branco, instituição da ceia, mandamento de amar uns aos outros, e o lavar de pés. Na sexta-feira é o preto, da morte. Nós somos chamados a viver a morte de Jesus. O sábado, então, é um dia de espera, um dia de contrição. É um dia que algumas igrejas se reúnem, mas não é tão comum existirem cultos no sábado. É o período em que a igreja, em que o povo no tempo de Jesus esteve escondido, esteve em espera da manifestação de Jesus Cristo. E então nós temos o domingo de Páscoa. E no domingo de Páscoa nós entramos então verdadeiramente no ciclo da estação da Páscoa. E aqui nós temos uma imagem da ressurreição de Jesus, como que Jesus vindo de um outro mundo para o nosso, nessa pintura que nós temos aqui. E embaixo vocês podem ver que existem como se fossem portas, uma porta, né? Como se as portas da morte tivessem sido arrombadas. A celebração dos grandes eventos salvíficos da morte e ressurreição de Jesus pela salvação do mundo. O evento mais crucial do ano cristão e a fonte de toda a espiritualidade do ano cristão. A Páscoa não é apenas um domingo, mas ela dura por 50 dias e vai até o dia de Pentecostes, incluindo ainda 10 dias antes de Pentecostes, o dia da Ascensão, em que Jesus Cristo, depois de passar 40 dias com seus discípulos, ascendeu aos céus e foi para lá reinar com Deus. 10 dias depois, nós temos depois do dia da Ascensão, nós temos então a festa de Pentecostes no domingo também. E o desafio espiritual da
da Páscoa é que aqui está a fonte da nossa vida espiritual. Nós somos chamados a morrer para o pecado por meio da morte de Jesus e ressurgir para a vida no Espírito, para a vida no Espírito, na espiritualidade da ressurreição. Nós somos chamados então a vivenciar de fato o significado e a profundidade da ressurreição de Jesus Cristo por nós. No domingo se celebra a ressurreição de Jesus. No domingo de Páscoa se celebra essa ressurreição. Ele venceu a morte. E a Páscoa, então, ela é o ápice do ano litúrgico. O centro do ano litúrgico está dentro da Páscoa. E tudo se mede ao redor da Páscoa. A Páscoa é o ápice do ano litúrgico. Este evento, que constitui a base da nossa fé, nos convida a aprofundar a nossa crença no paradoxo misterioso de que a vida vem logo depois da morte. Em termos teológicos, a vida vir após a morte é chamado de mistério pascal. Então nós somos chamados a experimentar a profundidade do mistério pascal, a vivenciar isso tudo. Dessa forma, o ciclo pascal ele é vivido dessa forma. O culto da manhã de Páscoa é um tempo de alegria, celebração e renovação. Em contraste com a sombria dureza da Semana Santa, na Páscoa, o espaço de adoração deve ser brilhante e comemorativo, incluindo as cores litúrgicas branco e dourado. Músicas e canções refletem a alegria plena da fé cristã vitoriosa por causa da ressurreição de Cristo. Então a Páscoa, principalmente o primeiro domingo, ele é vivido pela alegria da ressurreição. Nós temos então esse questionamento. Por que 50 dias de Páscoa então, né? A Páscoa não é somente um dia? Não. A resposta para essa questão é bem simples. Depois da ressurreição, Jesus passou 40 dias na terra antes de ascender aos céus. Depois de 10 dias veio o Pentecostes, já falei um pouco sobre isso, e por isso nós celebramos a ressurreição de Jesus não somente 10 dias, mas assim como os discípulos tiveram 50 dias para meditar sobre o significado que eles viveram após a ressurreição de Jesus, nós somos chamados também a passar 50 dias nos pés do Senhor, nos pés do Mestre, tentando compreender um pouco o significado do que aconteceu naquele domingo de manhã. Aqui nós temos uma oração típica da Páscoa. Tu fizeste resplandecer essa noite com a glória da ressurreição de Cristo. Faz com que a sua luz brilhe na tua igreja, para que sejamos renovados no corpo e na alma e nos entreguemos plenamente ao teu serviço. Amém. Então nós vemos que o que a Páscoa quer que a gente ore, quer que o nosso livro de oração quer ensinar a gente a orar, para que nós possamos orar pela luz de Deus, da ressurreição, brilhe em nossos corações, brilhe nas nossas igrejas, para que nós sejamos renovados tanto em nossa alma como em nosso corpo, para que nós possamos nos entregar plenamente ao serviço de Jesus Cristo. Esse é o tipo de pessoa que a Páscoa quer formar. Esse é o tipo de pessoa que esse ciclo da vida quer que nós sejamos. E logo depois desses 50 dias de Páscoa, nós temos então a festa de Pentecostes, em que o Espírito desce como uma pomba sobre a cabeça dos apóstolos e a igreja nasce, e ela então deve viver a vida cristã. A igreja é nascida no domingo de Pentecostes com a vinda do Espírito Santo. Após o Pentecostes, testemunhamos o espalhar do Evangelho e o crescimento e as lutas da igreja. Do início de Pentecostes, esse é um período que é vivido do domingo de Pentecostes até o final do ano litúrgico. Então a festa de Pentecostes, que é um único domingo, ela dá início a um novo período, que é o período da igreja, em que nós somos chamados a viver essa vida no Espírito. Nós recebemos o Espírito Santo e agora nós vamos viver essa vida. O que é ser igreja? Como é ser igreja de verdade? O desafio espiritual da festa de Pentecostes e o período após Pentecostes é esse. É um tempo de abraçar tudo aquilo que Jesus ensinou.
abraçar os ensinamentos da igreja, de se aprofundar nas verdades dos eventos salvíficos de Deus na história. Então esse período de pós-Pentecostes, ele é justamente esse tempo de que a gente possa voltar para o básico. O que é ser cristão? O que é ser igreja? Nós já passamos muito tempo entrando na vida de Jesus. Agora nós queremos viver isso na sociedade. Agora nós queremos viver tudo aquilo que o Mestre ensinou no dia a dia. Nós queremos levar essa verdade para que as outras pessoas possam conhecer o nosso Deus. Então, do dia de Pentecostes até o final do ano litúrgico, como eu quero que vocês vejam aqui, nós temos a Quaresma, Semana Santa, Tríduo Pascal, Páscoa, um dia de Pentecostes, uma festa da Trindade, e depois nós temos todo o tempo ordinário, que é centrado em viver a vida de Jesus. Nós temos algumas festas importantes aqui, como dia 14 de outubro, nós temos a festa da Santa Cruz, no dia 31 de 14 de setembro, agosto, setembro, dia 14 de setembro, a festa da Santa Cruz, 31 de outubro, o dia de Todos os Santos, e no dia 31 de novembro, a festa de Cristo Rei. Essas são as festas que nós temos dentro do tempo ordinário em que nós somos chamados a vivenciar o ensinamento da igreja e a nos tornar e a viver essa vida mais missional, proclamadora, porque a igreja surge para proclamar os eventos da Páscoa. Então nós vivemos todo esse tempo aqui, como proclamadores da verdade, do que aconteceu aqui, do que nós preparamos para viver bem aqui, Nós vivenciamos aqui e agora nós saímos pregando o evangelho nesse período pós-Pentecostes. Nós somos chamados a ir adiante. Mais importante, um parênteses aqui que eu gostaria de fazer é que nem todas as festas a gente precisa necessariamente celebrar em nossas igrejas. As festas que foram citadas aqui, elas podem não estar no calendário oficial, mas o calendário litúrgico tem essa estrutura aqui que a gente está demonstrando aqui, tá bom? Parênteses fechado. Por fim, logo depois de Pentecostes, que é essa vida no Espírito, nós temos nós somos chamados para viver esse período, nós somos chamados para viver essa festa, nós somos chamados a viver um pouco da realidade da vida de Jesus. E então, eu não sei se vocês perceberam que depois de Pentecostes nós temos o tempo comum que abrange metade do ano litúrgico, esse ciclo que nós somos chamados para mergulhar na vida de Jesus e para proclamar a vida de Jesus. Então esse é basicamente o que nós temos como nosso ano litúrgico. Nosso ano litúrgico dividido em 2 ciclos, ciclo da vida, depois o ciclo da luz, depois o ciclo da vida. Nós somos chamados a metade do ano cristão a viver e a experimentar a vida de Jesus, de alguma forma, a expectativa do nascimento, a vinda dele, o cumprimento dele e a proclamação da vinda dele, e experimentar, se preparar para a morte e ressurreição dele, e viver a vitória dele sobre a morte, receber o Espírito e proclamar isso tudo. Esse ano litúrgico tem como ideia central fazer com que a gente mergulhe na vida de Jesus, para que a gente se torne para que a nossa espiritualidade, a nossa vida cristã não seja fundamentada em devaneios ou em modismos, mas para que a nossa espiritualidade cristã seja fundamentada principalmente na vida e na pessoa de Jesus Cristo. É basicamente esse tipo de pessoa que o ano litúrgico quer que a gente se torne. Por fim, era basicamente isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Esses eram os ensinos que eu tinha para trazer para vocês. Espero que tenha sido um momento frutífero a todos vocês.
como posso observar aqui no chat do YouTube, nós não temos nenhum questionamento, nenhuma colocação. Então eu gostaria de estar encerrando essa aula. Primeiramente eu gostaria de trazer alguns avisos. Nessa sexta-feira nós temos... Na verdade eu não sei como é que vai ficar. Por hora nós temos culto de oração nessa sexta-feira. Não sei se vai continuar a ter, porque, bom, nós estamos tendo essa aula online, por isso eu até peço perdão para vocês, que é um pouco complicado ficar de frente para uma webcam aqui, não é tão interessante, né? Não é tão gostoso assim, a gente fica um pouco travado. Mas não sei se a gente vai ter o culto nessa sexta-feira à noite aí, porque tá tendo a Covid atingiu a nossa comunidade, nós temos algumas pessoas doentes, nós estamos com precaução, eu acho que isso ainda vai ser algo tratado aí, para que a gente possa estar vendo o que vai ser aí no futuro. Mas enfim, no domingo de manhã nós vamos estar de volta para a nossa comunidade, nós vamos ter 10 horas da manhã a celebração do terceiro domingo do Advento, que é um respiro nesse período do Advento, que tem mensagens duras, de arrependa-se. E nós temos uma mensagem um pouco mais alegre. 10 horas da manhã na nossa comunidade Filadélfia nós vamos estar tendo esse culto. E 19 horas da noite nós vamos estar tendo a inauguração da comunidade reconciliadora aqui em Samambaia. Espero que todos vocês façam presentes. Vai ser um momento muito alegre, né? Veio a calhar que no dia do Advento, no dia da alegria, no Advento, nós viemos experimentar essa alegria da inauguração de uma nova comunidade. E por hora... Esses são os avisos que eu gostaria de trazer a vocês. Gostaria de estar fazendo uma oração com todos vocês para poder despedir vocês. E que Deus abençoe a vida de cada um. Logo depois disso nós estamos despedidos, ok? Senhor Deus, te agradecemos por esse momento de instrução, de ensino que nós temos aqui. Infelizmente as circunstâncias fizeram com que nessa semana a nossa aula fosse online, Senhor Jesus. Mas... o importante é que mesmo assim, com essas restrições, o ensino está sendo passado e as pessoas estão sendo instruídas. Eu peço que esse ensino possa redundar em discipulado verdadeiro, que as pessoas verdadeiramente possam compreender o tipo de espiritualidade que o ano litúrgico propõe a cada um de nós a viver, Senhor Jesus. Que nós possamos nos tornar cristãos que verdadeiramente vivenciam a verdade do Teu Evangelho, experimentam aquilo que a Tua vida tem a nos oferecer. Que nós possamos mergulhar em Ti e ser transformados pela Tua vida, ó Jesus Cristo. Que nós possamos ser transformados à Tua imagem, que nós possamos viver, Senhor Jesus Cristo, verdadeiramente aquilo que a Igreja tem a nos oferecer, tanto no ciclo da luz quanto no ciclo da vida, Senhor. Nós te agradecemos pela Tua misericórdia, por Tua bondosa misericórdia, por Tua bondosa graça que é derramada a nós, que é entregue a nós. Porque o Senhor com grande amor nos amou, veio a este mundo para nos salvar, manifestou a Tua salvação, venceu a morte, ressuscitou e hoje reina. E nós somos o povo que proclama isso por meio do Teu Evangelho. É isso que o ano litúrgico quer fazer com que nós proclamemos, que nós sejamos verdadeiros a esta mensagem que é a mensagem do Teu Evangelho, Senhor. Que nós possamos proclamar o Teu Evangelho, Senhor Jesus Cristo, de fato. Nós te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus, confiando que o Senhor nos guarda, nós oramos. Amém. Amém, amém, meus irmãos. Então, essa é a mensagem que eu tinha para trazer para vocês hoje. Espero que o Senhor abençoe a cada um de vocês. E nós nos vemos então na nossa próxima reunião, tá bom? Nós nos aguardamos. Dia 14 de dezembro nós temos nossa última aula sobre liturgia. Nós vamos fechar tudo que foi falado nessa